Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Noli timere fusilus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum. Não temais, pequeno rebanho, que foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Nosso Senhor dizia essas palavras, a gente pode imaginá-lo olhando para os discípulos que iam enfrentar todo tipo de dificuldade, seus apóstolos e os discípulos, já mesmo quando ele está lá na vida pública de Cristo, os envia e tem que expulsar demônios, alguns não os recebem, e a oposição dos judeus que procuram matar Jesus, e aquilo projetando depois no tempo, as perseguições do Império Romano. Até os dias de hoje a gente poderia pensar, né, como tantas vezes o cristianismo é de fato perseguido, os valores cristãos são combatidos na nossa sociedade, infelizmente. E Jesus falava isso: não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai vos dar, né, o reino, a vitória sobre essas coisas, sobre esses problemas. A certeza de que de alguma maneira ou de outra viria a vitória, de uma maneira ou de outra Deus concederia a sua graça e aqueles iam prevalecer de alguma maneira, né? E que tivesse essa certeza de que valia a pena, tudo aquilo valia a pena. Tive a sorte de conhecer Dom Rafael Leandro Cifuentes, que foi um dos primeiros padres a vir fazer o Opus Dei no Brasil. Foi sacerdote do centro, do capelão do centro que eu conheci, o Opus Dei lá no Rio de Janeiro. Depois o bispo lá o chamou, ele virou bispo auxiliar no Rio, depois foi bispo em Nova Friburgo, me crismou quando eu estava no colégio, quando era bispo auxiliar. E ele teve uma época foi secretário particular de São José Maria, lá em Roma. E São José Maria uma hora falou para ele, olha, ele era leigo ainda, né, então te ordenas, quem sabe, e vais aí fazer o Opus Dei no Brasil. E ele ficou um pouco apenado, porque não queria deixar de morar junto com São José Maria, é uma delícia morar junto com São José Maria, né? E ele ficou meio assim, e São José Maria falou, mas vai, Rafa, vai ver que vale a pena, faz isso, tu vai ver como vale a pena. E ele nos contava, eu tive várias tertúlias, encontros, né, com Dom Rafael, todos deliciosos, e ele contava essa história, e que depois, quando ele veio para o Brasil, foi começar a Opus Dei no Brasil, e muitos anos depois o próprio São José Maria visitou o Brasil, em 1974, e num encontro assim, com milhares de pessoas ali, e foi falando como vale a pena entregar-se a Deus e fazer a vontade de Deus, e se voltou para Dom Rafael, que estava ali ainda sacerdote. Rafa, não é verdade que vale a pena? Não é verdade que vale a pena? E se lembrou daquele diálogo que eles tinham tido décadas atrás, e Dom Rafael relatava toda essa história e dizia com o sotaque dele espanhol, né? E eu dizia assim, padre, vale a pena, vale a pena. E eu chorava. Era muito emotivo, assim, muito coração. Noli timere fusilus grex, não tem mais, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Um dos primeiros livros que li de Dom Rafael, que li alguns, escreveu vários, me marcou a primeira frase que diz: as atitudes são mais importantes do que os fatos. E me faz pensar isso, né? No fundo, as atitudes, no fundo, praticamente só o que importa são as atitudes. Os fatos, em última análise, em termos de uma projeção assim de eternidade, os fatos
bem, tem a sua relevância, mas o que importa mesmo são as atitudes que nós temos diante dos fatos, não as coisas que nos acontecem, mas as coisas que eu realizo, não o que vem de fora, mas o que sai de dentro do coração. Um diálogo do filme do Senhor dos Anéis, Frodo, pequeno Frodo, que tem que portar o peso do anel que tem que ser destruído, uma hora fala para o Gandalf, o mago: eu gostaria que o anel nunca tivesse vindo a mim, eu gostaria que nada disso tivesse acontecido, eles estão atravessando mil dificuldades. E o Gandalf responde: todos que vivem essa época pensam o mesmo, mas não lhes é dado escolher. Tudo que devemos decidir é o que fazer com a época que nos é dada. A gente não escolhe o tempo que eu vou viver, onde que família que eu vou nascer, mas sim está na minha liberdade escolher o que eu vou fazer com essas circunstâncias da minha vida. Não tanto lamentar-se, que é algo estéril, mas agir, que é algo que pode ser fecundo. As atitudes. Não podemos mudar os fatos, muitas vezes, mas podemos sim mudar as atitudes, diz aí Dom Rafael nesse livrinho. Sorte, azar, tem pessoas que atribuem isso, né? A sua infelicidade aos azares, e esperam na sorte. Bem, tem alguma influência na nossa vida, mas a longo prazo, o que realmente conta são as atitudes mesmo, né? As coisas que eu escolho fazer. E é isso que eu queria trazer para a nossa reflexão nessa meditação. A nossa atitude diante dos fatos, do que nos acontece, as circunstâncias que nos cabe viver. Tempos maus, tempos difíceis, diz Santo Agostinho, citando o que as pessoas falavam, tempos difíceis, dizem os homens, vivamos bem e os tempos serão bons. Os tempos somos nós, tal como formos, assim serão os tempos. Santo Agostinho, já naquela época, não sei se tinha coronavírus, o que tinha assim, invasões bárbaras, essas coisas, com certeza, tempos difíceis. Ele dizia: olha, sejamos bons e os tempos serão bons. E que importante é o que nós somos. O prelado do Opus Dei citava uma carta de São José Maria, de 80 anos atrás, em que dizia: olha, que a gente deve buscar formar cristãos cheios de otimismo e de dinamismo, capazes de viver no mundo a sua aventura divina. Esse tem que ser o objetivo no Opus Dei, formar cristãos cheios de otimismo e dinamismo, capazes de ver no mundo, que é onde o nosso lugar, essa aventura divina que o Senhor pensou para nós. O livro que eu tirei essas frases de Dom Rafael chama-se O Otimismo, um livrinho muito pequenininho da editora Quadrante, mas me inspirou muito, né, quando eu li O Otimismo. E é toda uma atitude mental positiva, corajosa diante da vida e do mundo que é defendido ali, que é o que nós devemos ter. E é sobre isso que eu queria trazer para a nossa reflexão, sobre esse nosso tema, otimismo. Há pouco tivemos uma série de meditações sobre as virtudes filhas da fortaleza, e entre elas falamos da coragem. E agora estamos falando das virtudes filhas da prudência. E as duas coisas têm, uma como que a projeção da outra. A coragem é mais na agressividade, na sensibilidade, o apetite irascível, preciso ter coragem, audácia para enfrentar. Agora isso tem em conta uma certa projeção na inteligência, que é a potência que vai ser moderada ou aperfeiçoada pela prudência, que é o que a gente chama de otimismo. O otimismo, de alguma maneira, é a coragem no meu olhar para o mundo, daria para dizer, defini-lo de alguma maneira, né? Por isso, prudência não é, por mais que às vezes se use dessa maneira equivocada, a prudência não tem a ver com a paralisia do medo, do tudo pensar 1 milhão de vezes antes. Claro, a prudência exige a ponderação e o conselho, etc. Mas não é o encolhimento que nos levaria a viver como que pela metade, a não fazer o que a gente tem que fazer. Isso não tem nada a ver com a prudência como pensada por São Tomás de Aquino, pela tradição cristã. Ele diz que uma das partes da virtude da prudência é a decisão, de Santo Tomás de Aquino. Decidir, se a pessoa não decide, não é prudente. Fica sempre ponderando, não. A prudência leva à ação, à reta razão do agir. E por isso eu preciso ter coragem de tomar uma decisão, enfrentar riscos e assumir a bronca. Preciso de otimismo para isso. Um discurso interessante do general MacArthur aos jovens cadentes de West Point, nos Estados Unidos. As frases legais. És tão jovem quanto a tua fé, e tão velho quanto a tua dúvida. Tão jovem quanto a tua esperança,
e tão velho quanto o teu desencanto. Se um dia o teu coração começar a ser mordido pelo pessimismo e ruído pelo cinismo, que Deus tenha misericórdia da tua alma de velho. Interessante, né? Falar para aqueles jovens cadetes, olha, é preciso ter otimismo, eles falavam em fé e esperança para enfrentar as coisas. E é uma escola onde se aprende estratégia de guerra para vencer a guerra. E o otimismo, sem dúvida, que é uma estratégia muito importante para vencer a guerra espiritual, a verdadeira batalha da vida. E é uma segunda ideia que eu queria explorar. A primeira ideia foi essa, né, que se trata sobretudo de uma atitude. Eu decido ser otimista e olhar para a vida dessa maneira. E a segunda ideia é essa, que é uma estratégia muito importante para vencer nas batalhas morais, espirituais que temos diante. Interessante, já mesmo ao falar dos anjos, semana passada foi a festa de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, dos santos anjos da guarda, e que nos remete a essa coisa da batalha espiritual, né, os anjos contra os demônios. E já escritos muito antigos cristãos falam isso, que a arma do demônio é o pessimismo, é o medo. É o medo. Se a gente não se deixar dominar pelo medo, ele não terá nenhum poder em nós. E pelo contrário, a arma de São Miguel é o otimismo. Quem como Deus? Ninguém é mais forte do que Deus. A arma do exército de luz é essa confiança, essa esperança. Também, voltando ao Senhor dos Anéis, acho interessante, né? Dois personagens que, de alguma maneira, o rei Theoden e o mordomo de Gondor, Denethor, que como são vencidos pelo pessimismo, pelas influências do espírito do Senhor das Trevas, lá, o grande inimigo, de uma maneira ou de outra, ele até fala verdades ali para eles, deixa que eles conheçam, mas são verdades filtradas, sempre vem com um tom cinzelado, sempre vem com uma coisa assim negativa, com uma coisa amarga, e aquilo vai paralisando eles no medo até chegar ao desespero. E assim como o inimigo, a imagem do demônio, né, Sauron, ele paralisa os seus inimigos através do pessimismo e do medo. E é interessante pensar como essa é a primeira batalha, né? É dentro de nós, na minha cabeça, na minha maneira de ver as coisas, no meu olhar para a vida. Por isso vai escrever em Caminho, ponto 988, São José Maria: o desalento é inimigo da tua perseverança. Se não lutas contra o desalento, chegarás ao pessimismo primeiro e à tibieza depois. Ser otimista. Interessante, né? Se eu fico desanimado com as coisas, chega uma hora que aquilo se instala com uma atitude habitual de pessimismo. E aí o que isso acarreta? A pouca luta. Eu paro de lutar. Eu paro de me esforçar. Por quê? Porque não adianta mesmo, vai estar tudo errado. Eu sou uma porcaria, nunca vou mudar, o mundo não serve para nada, as pessoas não tem jeito mesmo, já me cansei de me iludir com essa ingenuidade. Aí a pessoa então chegará primeiro ao pessimismo e à tibieza depois, e a pessoa se torna ali uma ameba, né? Desiste da luta. Não podemos cair nisso, né? Não podemos deixar perder essa batalha no primeiro grau ali, nessa estratégia do inimigo, deixar nos levar. O símbolo do otimismo na literatura infanto-juvenil é a Poliana, essa personagem, essa menina, que tinha o jogo do contente, de sempre procurar ver o aspecto positivo das coisas e, portanto, alegrar-se, estar contente, mesmo diante de circunstâncias aparentemente adversas. O livro do Dom Rafael evoca essa imagem da Poliana, a figura, e pergunta bem, algo bobo, ingênuo, né? Essa coisa, a atitude da Poliana. Pois então, poderíamos propor o jogo dos adultos, ele fala assim, né? O oposto ao jogo do contente é o jogo dos adultos. Eis uma receita formidável para isso. Feche-se no seu quarto, pense concentradamente nos seus cansaços, nas injustiças e nas mágoas que está sofrendo. Amasse tudo isso no seu coração durante 20 minutos. Junte um pouquinho desses ingredientes do passado, saudosismo e recalques. Misture 2 xícaras de apreensão pessimista sobre o futuro. Acrescente 3 pitadinhas daquelas pequenas invejas pegajosas.
coloque uma cerejinha de rancor que sirva de enfeite e leve tudo para o forno da autocompaixão durante 30 minutos. No fim terá um bolo monumental de problemas. A receita é infalível, mas produz uma indigestão de morte. Ganhamos alguma coisa com esse jogo dos adultos? Vale a pergunta, não é verdade? Pois acho que fica claro que não se ganha nada com esse realismo de quem já abandonou a ingenuidade e assume os problemas da vida de frente. No fundo, com uma atitude onde falta a fé. Onde falta a fé. E é o terceiro ponto da meditação. A gente vê esse jogo de adultos cristalizado no pensamento de pessoas muito influentes do século passado, que olharam para o mundo, filósofos, pensadores, a partir dessa visão sombria. Por exemplo, uma citação de Albert Camus: é preciso compreender que para nós, tanto na vida como na morte, não há pátria nem paz, porque não se pode chamar pátria a esta terra espessa, privada de luz, onde a gente vai servir de alimento a animais cegos, minhocas, né? Vermes. Terrível, né? A gente vai morrer. Como é que está chamando isso aqui de pátria se tu daqui a pouco vai estar enterrado? Isso aqui não é uma pátria, isso aqui não é vida, isso aqui não é terrível, né? Terrível a visão desse homem. Ou para não alongarmos na citação, podia citar também Sartre, né? Que disse: Deus não existe, o homem é uma paixão inútil. E Deus não existe, né? Ele era ateu. Não, a vida é uma paixão inútil, é algo totalmente sem sentido, é o puro nonsense, é o absurdo. E o resultado disso é o desespero total. Nada vale a pena, nada tem sentido. Boa parte da cultura mais intelectualizada dos nossos tempos está permeada de um pessimismo muito profundo, muito enraizado, me parece, né, nessas ideias. A gente vê isso em filmes, em músicas. E olha, tem a sua lógica, não é verdade? Tem a sua lógica para uma visão de mundo privada de fé. Bem, é isso, né? A gente vai morrer mesmo, e essa vida aqui, ok, pode ter umas alegrias, alguns prazeres, mas cedo ou tarde passarão. E a luta pela justiça, tantas vezes que aparece frustrada, e às vezes parece que vale a lei do mais forte ou do mais malandro, e a beleza e a bondade são pisoteadas. Pode parecer que assim, fazendo esse olhar da realidade sem uma visão de fé, pode ser bastante sombrio. E é bom pensar nisso para entender como de trás do otimismo que está chamado a ter um cristão se encontra não um mero pensamento positivo, uma espécie de programação neurolinguística, como se fala, né, dos soldados, dos cadetes, dos recrutas que vão marchando e dizendo: eu posso, eu quero, eu faço, eu posso, eu quero, eu faço, né, uma auto-hipnose assim de que eu consigo, e aí vou lá, pensamento positivo. Um médico me dizia: olha, a hipnose tem o seu efeito, mas por que não se usa muito para tratamento? Porque é um efeito muito transitório, dura uma semana o efeito da hipnose. Então o negócio aqui a longo prazo não se sustenta muito não. Essa coisa de ficar repetindo para cima dá um up ali na hora, né? O cara ganha uma autoconfiança, mas no fundo ele sabe que aquilo é um negócio meio artificial, assim, meio inflado, né? Não é isso que é a fé. A fé é a vitória que vence o mundo, diz Nosso Senhor, né? A fé, essa é a vitória. São João, na sua epístola, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Vence o mundo com a fé, a verdadeira vitória, não uma falsa, uma aparência de vitória, um auto-engano. E por isso devemos ter um otimismo muito sólido, muito forte, mesmo inabalável, como a gente vê nos mártires, na vida dos santos, porque é um otimismo que se apoia, Deus se apoia na fé. A gente vê isso tanto já no Antigo Testamento, nos heróis do Antigo Testamento, como Abraão, que esperou contra toda a esperança, diz a Epístola aos Romanos, em Davi, que vai enfrentar o gigante Golias, praticamente desarmado,
em Moisés, que vai enfrentar o faraó sem nenhum tipo de recurso, senão a graça e os sinais que Deus lhe comunica. Todos os profetas, de alguma maneira, vão ter missões desproporcionadas aos meios que têm a princípio, e vão fazer coisas prodigiosas porque se apoiaram em Deus. De alguma maneira ressoam aquelas palavras do Salmo na vida deles: ainda que eu atravesse o vale tenebroso, nada temerei, porque vós estáis comigo, vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Deus ampara, Deus protege, Deus fortalece. Tudo posso naquele que me sustenta, naquele que me fortalece. E se isso já está presente no Antigo Testamento, com a vinda de nosso Senhor, ganha uma dimensão completamente nova e extraordinária, como a gente vê na vida dos apóstolos, que vão ter uma ousadia, uma coragem maravilhosas. Não vão adotar uma postura, a princípio até sim, a princípio vão ter uma postura encolhida e medrosa, mas isso antes de Pentecostes. Vão estar ali com as portas fechadas por medo dos judeus, mas depois que vem o Espírito Santo, que vos revelará toda a verdade de Jesus, né? E toda a força da verdade da ressurreição do Senhor e da vida que nos aguarda, mais além da própria morte. E eles vão sair então intrépidos pelo mundo, enfrentar primeiro o sinédrio, os judeus, depois os romanos, depois o que for, todo tipo de adversidades e martírios, e tendo uma atitude muito aberta com relação ao mundo, nunca uma coisa assim meramente defensiva, vamos aqui nos proteger dos homens maus. Não, o mundo é nosso, né? Vamos conquistar esse mundo, vamos conquistar os corações, converter as almas para Deus. Tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, diz São Paulo, que tem uma atitude de um otimismo, de uma audácia maravilhosa, né? São Paulo, como ele vai enfrentando tudo com uma tenacidade incrível, né? Tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Há pouco relembrei o aniversário da canonização de São José Maria. Eu tive a sorte de estar lá em Roma no dia 6 de outubro de 2002. E no dia 7 de outubro, no dia seguinte, teve uma missa de ação de graças na própria Praça de São Pedro, centenas de milhares de pessoas. E nessa missa, então, no final veio o Papa João Paulo II, que é quem tinha feito a canonização, e já tinha feito a homilia no dia anterior, mas mais uma vez voltou a dizer umas palavras, e entre outras coisas falou de como São José Maria apoiava a sua espiritualidade na filiação divina. Em tudo ele se via filho de Deus. E comentava o Papa, também ele santo, o cristão é necessariamente otimista, porque se sabe que é filho de Deus em Cristo. Então não tem como não ser otimista quando uma pessoa tem isso claro. Essa convicção muda tudo, não é verdade? Tem uma força. Queria trazer um último exemplo um pouco longo, mas eu acho interessante do cardeal vietnamita Van Thuan, citado entre outros pelo Papa Bento XVI na Spe Salvi, e é quando ele é preso pelo regime comunista que havia no Vietnã, e está lá naquela cadeia, enfim, super maltratado ali, e relata, né, depois: é muito triste, quero ser gentil, cortês com os guardas, mas é impossível, evitam falar comigo, não tenho nada para lhes dar de presente, sou prisioneiro, todas as roupas estão marcadas com grandes letras, Cai Tal, isto é, campo de reeducação. O que devo fazer? Foi preso por ser bispo católico, então tinha que ser reeducado para abraçar o ateísmo. Uma noite veio-me um pensamento, relata o cardeal: François, tu és ainda muito rico, tens o amor de Cristo no teu coração, ama-os como Jesus te ama. No dia seguinte, comecei a amá-los, a amar Jesus neles, sorrindo, trocando palavras gentis. Comecei a contar-lhes histórias das minhas viagens ao exterior, como vivem os povos na América, Canadá, Japão, Filipinas, Singapura, França, Alemanha, a economia, a liberdade, a tecnologia. Isso estimulou a curiosidade dos guardas e incitou-os a perguntar-me muitas outras coisas.
Pouco a pouco nos tornamos amigos. Queriam aprender línguas estrangeiras, francês, inglês. Os meus guardas tornaram-se meus alunos. A atmosfera da prisão mudou muito. A qualidade do nosso relacionamento melhorou muito. Até com os chefes da polícia, quando viram a sinceridade do meu relacionamento com os guardas, não só pediram para continuar a ajudá-los no estudo de línguas estrangeiras, mas ainda me mandaram novos estudantes. Vai lá aprender com o François Antoine ali, que ele te ensina inglês, se tu quiser, né? Isso explica o pasmo com que um dia o carcereiro me perguntou: o senhor nos ama verdadeiramente? Aí ele relata o diálogo que ele tem com o carcereiro, que está meio pasmado diante daquela situação. Sim, amo sinceramente. Mas nós estivemos presos durante tantos anos, sem julgá-lo, sem condená-lo, e o senhor nos ama? É impossível, isso não é verdade. Estive muitos anos com vocês, você viu que isso é verdade. Mas quando for libertado, não vai mandar os seus fiéis incendiar as nossas casas e matar as nossas famílias? Não. Mesmo que você queira matar-me, eu amo. Mas por quê? Porque Jesus me ensinou a amar todos, mesmo aos inimigos. Se eu não o fizer, não sou digno de ser chamado cristão. É bonito, mas difícil de compreender, né? Para a cabeça daquele guarda ali, realmente é um negócio que sobrepujava, ele ultrapassava, assim, não. A gente faz tudo de mal para ele e ele persiste em querer o bem para a gente, nos amar, né? E fala, né, como um desses guardas depois, antes da libertação me prometeu: a minha casa fica a 3 quilômetros do santuário de Nossa Senhora de Lavang. Irei até lá rezar por vocês. Interessante, o Vietnã é um país razoavelmente católico para o Oriente. 40% da população é católica, um dos países que mais tem católicos no Oriente, né, pela colonização francesa, enfim, e pela graça de Deus, né, tem esse santuário onde tem uma aparição de Nossa Senhora. E aquele guarda disse: eu vou lá rezar no santuário por você. Acreditei, relata o cardeal, acreditei na sua amizade, mas duvidei que um comunista fosse rezar a Nossa Senhora. Eis que um dia, talvez 6 anos depois, enquanto eu estava no isolamento, recebi uma carta dele. Escrevia: caro amigo, prometi ir rezar a Nossa Senhora de Lavang por você. Faço todos os domingos, se não chove. Pego minha bicicleta quando escuto tocar o sino. A basílica foi inteiramente destruída pelo bombardeiro. Então vou ao monumento da aparição, que permanece ainda intacto. Você vê que tinha ali um monumento, a basílica foi destruída na guerra, mas... Rezo por você assim: Senhora, não sou cristão, não conheço as orações. Peço-te dar ao Senhor Tuan o que ele deseja. Interessante, né? Bonito. Fiquei comovido no profundo do meu coração. Certamente Nossa Senhora o escutará. Assim relata. Interessante, né? Como conquistou: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A mansidão do cardeal e a sua entrega abnegada foi conquistando os corações ali, né? Isso é otimismo cristão, de olhar para o mundo não querendo filtrar as coisas ruins, os riscos, os problemas, mas olhar com esse olhar misericordioso, que pelo contrário, filtra os pecados, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, e vê a beleza dos corações, a beleza do potencial das almas, e aposta nisso, aposta no bem. Nossa Senhora nos ajudará a fazer isso. Mãe da Esperança, recentemente o Papa incluiu esse título na ladainha de Nossa Senhora, né? Mãe da Esperança. Que bom quando a gente sinta o peso do desalento nos abater, nos roubar as forças, acudir a ela. E assim, através dessa estrela, que é Nossa Senhora, né? Estrela de Belém, que conduz a Jesus, ter renovado as nossas energias para retomar o combate, cheios de fé, cheios de esperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, pelo anjo da guarda, intercedei por mim.